Obrigado por se juntar à nova igreja. Nós amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Coloquei como título Sua Visão Determinará o Seu Futuro. E para iniciar o raciocínio, para te chamar a uma história, eu quero lembrar contigo aquela história em que Moisés, ele está próximo da terra de Canaã, ele chega a uma cidade chamada Cádiz, e ali ele reúne 12 espias, e ele lança aqueles espias para que eles olhassem a terra, espiassem a terra, espionassem a terra, e depois, de que eles voltassem, a turma, ou seja, de Israel, tomaria a terra de Canaã, como era a promessa de Deus. Mas o problema é que quando aqueles 12 espias voltaram, eles voltaram completamente temerosos, exceto 2, Josué e Caleb, que acreditaram na promessa, que acreditaram naquilo que Deus falara a eles, que acreditaram que Deus ia fazê-los tomar a terra, mas os 10 espias, eles voltaram amedrontados. Eles começaram a falar: Moisés, cara, nós chegamos lá, a terra era maravilhosa, de fato é tudo aquilo que Deus falou, e a terra emana leite e mel, tem água boa, as frutas são maravilhosas. O problema é que tem um povo naquela terra, que o povo é forte, um povo gigante, um povo que é dado à guerra, e nós seremos consumidos ali. E aí eu começo contigo, te trago para Números capítulo 13, que essa é uma das palavras daqueles 10 espias, e que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E no decorrer desse discurso eles falam assim: éramos, os 10 espias, aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa era a visão, essa era a percepção daqueles espias, daqueles 10 espias que foram temerosos e não acreditaram na promessa de Deus. Então, aos próprios olhos, eles se viam como gafanhoto diante daquela turma, diante daquele povo, diante daquela situação. E é bem verdade que eles morreram como gafanhotos. Morreram no deserto porque se viam como gafanhotos. João Batista vai falar que ele se alimentava de gafanhotos no deserto, lugar de gafanhoto no deserto. E assim eles se perceberam, assim eles se enxergaram, quando eles olharam uma situação na qual lhes parecia maior o obstáculo do que as possibilidades, eles se enxergaram pequenos e se enxergaram, e a expressão foi essa: éramos como gafanhotos diante daqueles povos. E, na verdade, eu quero dizer para você, começar a dizer para você, que a maneira como você se vê determinará aonde você vai chegar, aonde você quer chegar. Se você se vê como gafanhoto, ainda em tempos de nova aliança, você não chegará a lugar nenhum. Você precisa se ver como um filho amado, como alguém favorecido por Deus, como alguém que Deus chamou e capacitou para você ir além, para você romper limite. Você quer nisso? Diga amém. Depois, ainda nesse mesmo versículo de Número capítulo 13, ele vai falar o seguinte: assim também nós éramos, aos olhos daqueles homens. E, na verdade, eles fazem uma afirmação que é uma afirmação que nem aconteceu. Eles não foram vistos, não foram percebidos. Você sabe que se os espias fossem vistos, eles seriam automaticamente mortos e eliminados. Eles não foram vistos. O livro de Josué mostra para a gente que quando aqueles espias enviados por Josué foram, eles tiveram que se esconder e conseguiram abrigo na casa de Raabe, senão seriam mortos. Esse era o costume: se eles fossem visualizados, se eles fossem descobertos, eles seriam mortos e não estariam ali nem voltando para dar o relatório para Moisés. Mas a verdade, e eu chamo para você essa realidade, quando nós nos vemos como gafanhotos, nós achamos que também os outros nos veem como gafanhotos. Se eu me enxergo como alguém menor, se eu me enxergo como um gafanhoto, se eu me enxergo como um incapaz, a minha tendência é de achar que as pessoas também me olham daquela mesma forma. Isso é um erro, na verdade, porque nós temos essa tendência e essa visão distorcida.
ela pode gerar em nós uma crença limitadora. Eles não entraram na terra prometida porque se vinham como gafanhotos. Eles não entraram porque acreditaram na sua própria capacidade. É lógico que se dependesse deles, não teriam capacidade de entrar na terra. Por isso eles se viram diminuídos. Por isso eles usaram o termo gafanhotos. Mas eu quero dizer para você que essa visão distorcida, que às vezes nós fazemos acerca de nós mesmos, ela pode se transformar numa crença limitadora nas nossas vidas. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Quando eu era pequeno, eu morava próximo de um terreno bem grande. Eu me lembro, no subúrbio, e uns 40 anos atrás era muito comum, né? Nós temos um terreno aqui próximo, na Barra da Tijuca, um terreno que eventualmente vem um circo e de repente vem um parque. E eu tinha um terreno próximo desse lá em casa e sempre tinha um circo, né? Parecia que vinha um circo do Sul, depois um de São Paulo. Tinha uma caravana, de tempo em tempo tinha um circo novo. E eu ficava impressionado como aqueles bichos que antigamente não tinham controle ambiental, os animais não havia uma rigidez nesse sentido. E você tinha lá os elefantes, os leões, né? Tudo leão sem dente já, mas estava lá. Mas a verdade é que você via, às vezes, um elefante, né? E um elefante tipo esse, assim. E um elefante que estava ali, às vezes amarrado por uma correntinha fina, por uma corda muito fina. E ele estava lá. E eu olhava aquele troço e falava, cara, se esse animal sair daí, o cara vai pegar a gente, vai causar um estrago. Como é que esses caras deixam o animal aí? Mas, na verdade, ele foi condicionado àquilo. E esse é um processo que ocorre. Na Índia, por exemplo, o elefante é um animal santo. E eles, né, tem elefante até em casa, o povo da Índia lá, eles fazem isso. Esse, na verdade, não é um processo que ocorre de um dia para o outro. Isso acontece desde pequenininho, quando o elefante ele ainda é bem pequeno, e ele é recém-nascido, e amarram uma correntezinha, uma corda no pé, e ele tenta por várias vezes se desvencilhar de algum pedaço de árvore ou tronco, mas ele não consegue. E aqueles constantes insucessos fazem com que aquele elefantinho, né, assimile aquela ideia de incapaz. Eu não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. Acontece que o elefante cresce, ele começa a ficar forte, gigantesco, e o elefante agora ele tem a força para derrubar uma árvore, o elefante agora tem a força para derrubar um muro, uma casa, mas ele não faz nada. Você amarra uma cordinha e bota uma estaca no chão, e o elefante está lá. E você está tranquilo, simplesmente porque ele se acha incapaz de reagir. Da mesma forma que aquele povo de Israel, quando olhou a terra de Canaã, se achou incapaz, viu como gafanhotos, esse elefante agora se acha incapaz e não esboça nenhuma reação. E você fica tranquilo. E às vezes o domador, vem trazendo ele na cordinha, porque aquela cordinha, ele sabe que se tem aquela cordinha, ele não pode fazer nada. Apesar de que você sabe, e a gente sabe que existe força, existe um tremendo potencial naquele elefante, mas ele é incapaz. Ele foi paralisado por conta de uma crença limitadora. Na cabeça daquele elefante, o instinto daquele elefante, ele olha para aquela estaca no chão, ele fala o seguinte, eu não vou conseguir. Então ele nem se mexe, ele fica parado. E eu quero dizer para você que a nossa identidade, ela não tem absolutamente nada a ver com aquilo que aconteceu na tua vida, a sua identidade como filho de Deus. Eu não sei o que você passou no seu passado, não sei quais foram as experiências que você teve, eu não sei quais foram os insucessos que você traz de bagagem, que de repente tenta colocar na tua cabeça o seguinte, cara, você não é capaz disso. Eu quero dizer para você que em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Você recebe isso aí? Satanás tenta distorcer a nossa visão. Satanás tenta roubar a nossa crença no Pai, e na gente, ou seja, na nossa capacidade, porque você é um potencial de Deus. Em você é o Espírito Santo de Deus. Você é tal qual Ele, tal qual Jesus. Você é feito à imagem e semelhança. Você crê nisso? Por isso você pode todas as coisas. Mas, em que pese o fato de você ter passado todas as experiências, nenhuma delas tem hoje na tua vida peso de interferir naquilo que você pode ser ou fazer. Eu lembro para você, por exemplo, do apóstolo Paulo, na carta a 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, eu mesmo sou o menor dos apóstolos,
não sou digno, eu persegui a igreja de Deus. Mas ele continua, mas pela graça eu sou o que sou. E eu quero dizer para você que pela graça você pode todas as coisas. Você diz amém? Nenhuma circunstância do seu passado pode roubar de você a bênção de Deus. Nenhuma circunstância, nada que tenha acontecido contigo pode impedir que você chegue ao lugar que Deus quer que você chegue. Você pode dar um glória a Deus aí? Por isso que Salomão ele vai falar para a gente, né? Cara, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando Salomão fala isso, Salomão está falando do nosso íntimo, da nossa alma, do nosso espírito. Ele sabe que existe uma fonte que procede, né, a fonte da vida. Se você quer detonar com o rio, você não precisa sair poluindo o rio todo, né, correndo por toda a extensão do rio. Você simplesmente vai na fonte daquele rio e joga qualquer produto e tal, você contaminou toda aquela água. E Salomão sabia disso, e ele fala, cara, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as fontes, a fonte da vida. Se você tem um coração contaminado, você não consegue romper limites. Se você tem um coração contaminado, toda a sua vida é contaminada e você não consegue crescer, você não consegue alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Portanto, nessa noite, eu quero dizer para você que você não pode, você não precisa e que você não deve ter nada no teu coração que te impeça, que seja uma barreira entre você e Deus. Nenhum trauma, nenhuma condenação, absolutamente nada. Tudo foi removido em Cristo. Você foi feito nova criatura. Você não tem a identidade de um gafanhoto, mas você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Você diz amém isso aí? Aquilo que afeta o nosso coração, inevitavelmente afeta a nossa identidade. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Gideão, Juízes capítulo 6 vai falar para a gente isso. Gideão estava num perrengue danado, porque ele estava numa situação onde o povo estava sendo, né, atormentado, e ele estava com medo, escondido ali no lagar, e aí de repente chega um anjo do Senhor. Era assim que ele se via, né? Gideão se via como um fraco, como um incapaz, como alguém que estava propenso a ser roubado a qualquer momento. E aí chega um anjo do Senhor e fala o seguinte, cara, o Senhor é contigo, homem valente. Essa é a forma que Deus vê a Gideão, mesmo no momento que ele se sentia fragilizado, mesmo no momento que ele se sentia fraco, mesmo no momento que ele se sentia incapaz. Quando você estiver, cara, para baixo, olha para Deus e lembra que Ele te vê como alguém fortalecido, como alguém forte, como alguém suprido, como alguém capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que você imagina, porque o Senhor é contigo. E aí Deus vai e trata com o coração de Gideão. Deus vai e começa a falar com Gideão. Ele, Senhor, mas eu não posso fazer isso, eu sou o menor, a minha família é menor, eu sou o mais novo, eu sou o mais fraco, eu sou o mais caidinho. Então me dá um sinal, me dá um outro sinal. E daqui a pouco Deus mostra a Gideão o seguinte, cara, eu sou contigo. Não precisa você ficar atormentado, amedrontado, se vendo como um fraco, se vendo como um incapaz, se vendo como um gafanhoto. Eu vou à frente, porque eu sou contigo, sou eu que vou te levar, sou eu que vou te dar, sou eu que vou fazer com que você vença essa batalha, sou eu que vou fazer com que você expulse os seus inimigos. Mas, na verdade, às vezes, no nosso dia a dia, quando nós nos deparamos com muitas situações, a gente se fragiliza, a gente, né, se sente como, meio que como gafanhoto. Satanás fala, cara, tu é um gafanhoto, você não está conseguindo, não dá para você, tu perdeu. Não sei se você já se sentiu assim. Você já se sentiu assim alguma vez? É isso aí, mas é normal a gente se sentir assim, porque essa é uma sugestão diabólica para a nossa vida. Ele tenta fazer com que você se encare dessa forma, mas você precisa falar assim, não, eu sou um filho de Deus. Eu não sou gafanhoto, Deus me chamou para vencer. O Senhor me prometeu, o Senhor me dará. Enquanto aqueles 10 espias estavam se vendo como gafanhotos, Josué e Caleb estavam assim, não, cara, por favor, vamos nessa, Deus nos dará. Deus nos prometeu, nós vamos devorar os nossos inimigos como pão, nós vamos entrar na terra. Afastou-se dele a segurança, o Senhor é conosco. Completamente diferente a visão.
E como se viam, como acreditavam, como entendiam, a visão deles era essa: o Senhor nos dará, o Senhor nos colocará naquela terra, nós consumiremos aquele povo. Foi exatamente o que aconteceu com Josué e Caleb, porque tinham a visão certa. Ainda que no momento difícil, no momento de crise, tinham a visão certa, acreditaram na promessa. Perceba que todos aqueles homens, os 12, viviam a mesma situação. Tinham o mesmo Deus, tinham as mesmas promessas e tinham as mesmas circunstâncias. O que acontece é que 10 deles se voltaram, ou seja, para uma vertente de incredulidade, no momento que Deus fala: cara, tenham fé, acredite que eu vou dar a terra para vocês, e por conta disso pereceram. E eu quero dizer para você que você possui uma nova identidade em Cristo Jesus. Se você foi gafanhoto um dia, se você foi elefante um dia, né? Se você foi alguma coisa desse tipo um dia, hoje você possui uma nova identidade em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui, né? A gente tem um livro muito legal que vai te abençoar muito, chamado Sua Nova Identidade. O pastor Maurício Fragalho já está até rindo ali que eu estou assim, falando, mas vai te abençoar. É um livro que vai mostrar para você da maneira que Deus te vê. Né? Você não foi chamado para ser um gafanhoto, você foi chamado para ser um favorecido, para ser alguém que vai romper limites com o Senhor e com Deus. Você recebe isso, diga amém. Nós precisamos nos enxergar com os olhos de Deus, através da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus fala a nosso respeito. Deus em Cristo te constituiu abençoado. Você recebe, diga amém. Deus em Cristo, Ele fala que a tua família será bendita no Senhor. Deus em Cristo fala que você é próspero, que você é suprido, que você é filho amado, que você é plenamente perdoado. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A gente pode falar isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele te vê como mais que vencedor, como alguém semelhante a Ele. João vai falar que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Como alguém protegido, como alguém amado, como alguém que em Cristo pode todas as coisas. Eu posso ouvir um glória a Deus? É isso aí. Nós podemos todas as coisas. Não há limitação em Cristo Jesus para nós. Não há nada que possa fazer com que você se sinta incapaz, que você se sinta paralisado, como aquele elefante que não esboça nenhuma reação, porque instintivamente ele foi condicionado àquilo. Não. Se algum dia você passou por uma situação dessa na vida, ou se algum dia você esteve dessa forma, hoje Deus não te chamou para isso. A sua realidade hoje é outra. Deus te chamou para ação, Deus te chamou para servir, Deus te chamou para ser um abençoador, Deus te chamou para fazer a diferença nesse tempo e nesse mundo. Você diz amém? Tal qual Josué e Caleb fizeram a diferença no tempo deles. E nos servem de exemplo de fé, né, de conquista, de como Deus é fiel, de como Deus opera quando nós confiamos nele plenamente, quando nós dependemos dele plenamente. Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te chamou para ser alguém que faça a diferença na vida das pessoas. Mas tudo começa na maneira como você se vê. Tudo começa na forma que você enxerga a situação. Se eu tenho a visão certa, eu vou para o caminho certo. Se eu me enxergo da forma certa, se eu percebo a minha nova identidade e tomo posse dela, eu serei abençoado. Pastor, é possível que um crente viva ainda como gafanhoto? É possível, claro que é. É possível. Não é isso que Deus quer, mas é possível. Se eu me converto ao Senhor, mas eu acabo atrelado, preso a conceitos antigos, a conceitos de um passado, a conceitos errados da palavra de Deus, eu vou ficar amarrado. Eu vou ser um elefante que vou ficar paralisado, sem esboçar a reação correta diante das circunstâncias, mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus você conhece a sua nova identidade e sabe para aquilo que você foi chamado. Você diz amém isso aí? O fato é que você precisa se ver também assim. Você precisa se ver como alguém que foi comprado por Jesus para fazer a diferença.
Você pode dizer comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pode ser mais alto: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quando Deus fala isso, né, quando Deus te traz essas realidades, você precisa se enxergar dentro desse contexto. Você precisa visualizar, né, a sua posição em Cristo como não só merecedor, mas como aquele que toma posse de tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, e você tem tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Aqueles homens se viram como gafanhoto porque não acreditaram nisso. Deus falou o seguinte: vocês podem tomar a terra. A terra é de vocês. A terra é prometida para vocês. Pertence a vocês. Mas eles não acreditaram nisso. Não se enxergaram com esse poder de agir no sentido de tomar aquela terra. Ao contrário disso, se enxergaram como gafanhotos e foi para lá, para o deserto que eles foram e morreram no deserto. É certo, Josué e Caleb. Toda aquela geração morreu por conta de uma visão errada daquilo que Deus queria para eles. Eu quero dizer para você mais uma vez, repito isso, que a sua visão correta, a sua visão em Cristo vai te levar a lugares maravilhosos, mas se você tiver uma visão distorcida, você vai ficar marcando passo no caminho e as coisas não vão acontecer para você. Quando nós temos a visão correta, ela nos levará a um lugar que Deus preparou para nós. Naquele episódio, todos eles tinham o mesmo Deus, as mesmas promessas, estavam diante das mesmas dificuldades. O que distinguiu aqueles dois grupos, o grupo de Josué e Caleb, né, do menor, dos 10 espias, foi exatamente a maneira que eles viram, olharam a situação, a visão que eles tinham a respeito de Deus, a visão que eles tinham a respeito da circunstância e a visão que eles tinham acerca deles mesmos. Isso fez com que eles fracassassem. Isso fez com que eles não alcançassem a terra. Lembre-se, a sua visão tem o poder de determinar o seu futuro. Tem o poder de determinar aonde você vai chegar. Se crê nisso, diga amém. Será sempre assim. Acredite. Ainda que as circunstâncias lhes pareçam desfavoráveis, ainda que as coisas não pareçam estar indo bem, acredite que Deus vai te levar para o lugar que Ele te prometeu. Acredite que as coisas vão sair da forma que Deus prometeu. Quando nós andamos pela palavra, quando nós andamos debaixo da promessa, quando nós andamos debaixo da direção de Deus, é certo que as coisas vão dar certo. Não há dúvida disso. Quando a gente, entretanto, começa a olhar as circunstâncias e as dificuldades, e faz daquele quadro, e olha, passa a olhar aquela situação como uma visão de incredulidade, as coisas começam a dar ruim para a gente. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Deus não te chamou para ser um gafanhoto, mas te chamou para ser mais que vencedor. Você diz amém? Deus não te chamou para morrer no deserto, mas te chamou para entrar na terra prometida. Você diz aleluia? Deus não te chamou para fracassar, mas Ele te chamou para o sucesso. Deus não te chamou para ficar marcando passo, inerte, parado, diante das situações, como aquele elefante que foi domesticado para aquela forma, mas Deus te chamou para agir, e agir conforme a palavra de Deus, para agir em fé, não por circunstância, não por vista, mas segundo a palavra, segundo aquilo que a Bíblia diz, a meu e a seu respeito. E com certeza, quando a gente anda debaixo dessa visão, a gente terá um final feliz e a nossa vida será abençoada e de sucesso. Você recebe essa palavra?